Vamos ao assunto. O governo americano suspendeu hoje a prorrogação de uma licença que garantia abrigo para mais de 600 mil venezuelanos que estão vivendo nos Estados Unidos. Essa decisão coloca o grupo numa espécie de limbo burocrático. Deve ter impacto na relação de Donald Trump com a América Latina. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. A chefe do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, revogou uma medida que garantia que venezuelanos em solo americano teriam direito a trabalhar legalmente. A decisão prevê que o governo decrete novas regras sobre o tema até domingo. Caso contrário, a proteção seguirá valendo por mais 6 meses. Também nesta quarta-feira, o presidente Donald Trump sancionou lei que obriga autoridades federais a deter qualquer imigrante irregular acusado de roubo ou algum outro crime violento. Under the Trump administration, we're moving with urgency and speed to get these vicious and violent criminals the hell out of our country and to restore law and order to our suburbs, our cities and our towns. O combate à imigração ilegal é a principal política de Donald Trump no continente americano e joga o foco da diplomacia dos Estados Unidos para os vizinhos do Sul, uma realidade inédita até aqui. A consultoria de risco político Eurásia aponta que toda a região vai sentir os impactos do foco de Trump no combate à imigração. Os principais afetados serão os países da América Central, que vão absorver os custos de receber parte dos deportados e perder as remessas dos imigrantes que moram nos Estados Unidos e enviam dinheiro para casa. Essas transferências respondem a 30% do PIB de alguns países da América Central. O México também vai receber imigrantes deportados, mas a avaliação da Eurásia é de que o país já se estruturou para responder à pressão de Trump. O principal desafio será a renegociação do acordo de livre comércio entre México, Canadá e os americanos. Já em relação ao Brasil, a consultoria avalia que o maior risco está nos efeitos macroeconômicos causados pelo fortalecimento do dólar. A expectativa é de que o real fique ainda mais fraco, o que turbinaria a inflação. Nesta quarta-feira, diplomatas brasileiros combinaram com as autoridades americanas a criação de um grupo de trabalho para garantir as condições dos voos de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Na avaliação da consultoria, a abordagem de Trump vai corroer laços diplomáticos já consolidados, abrindo caminho para uma aproximação maior com a China. Todd, esclarecendo a nossa audiência que você é ex-embaixador e você não está hoje na posição de falar pelo governo americano. Exatamente. Inclusive, você se aposentou do serviço público americano. Sim. Todd, você foi nomeado, quando Trump assumiu a presidência pela primeira vez, embaixador do Brasil. Você nunca escondeu a sua simpatia pelo presidente Trump, assim como você nunca escondeu sua amizade naquela época com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje espera do presidente Trump ajuda nos problemas políticos que ele enfrenta aqui no Brasil. Assim como boa parte das forças que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro aguardam que Trump pressione o Supremo Tribunal Federal brasileiro, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, e defenda as big techs americanas frente ao que no Brasil se caracteriza como uma clara iniciativa do Executivo e do Judiciário de regulá-las. Trump vai ajudar Bolsonaro, vai perseguir Alexandre de Moraes e vai defender as big techs no Brasil? William, como você mencionou, quando eu fui nomeado pelo presidente Trump ao Brasil, eu estava bem feliz, porque é uma terra que eu amo e que, para mim, foi uma honra da vida para ser embaixador do presidente Trump e depois do presidente Biden por um período aqui no Brasil. Mas só para lembrar que eu também fui nomeado a ser embaixador a Equador pelo presidente Obama. E os deveres de diplomatas de carreira é para servir o nosso presidente. Esse é nosso trabalho, ser representante pessoal do presidente. Agora, em relação à situação atual, é certo, tem vários temas que estão atraindo muita atenção e não o tipo de atenção que é gostoso de ser preocupado com algumas das posições que estão saindo do Brasil ao mundo internacional. Lembrando bem que muitos não conhecem muito sobre o Brasil, mas os manchetes desses meses de parar com X aqui no Brasil, atacando Elon Musk, proibindo a saída de servidores públicos do passado, o apoio à Venezuela e a tragédia dos imigrantes
que estão saindo do Venezuela, tudo isso causa uma certa preocupação. Então, não sei qual vai ser a política atual do presidente Trump perante esses itens, mas eu sei que existe preocupação por esses temas e vai ser parte, imagino, do diálogo entre nossos dois governos. Eu não quero monopolizar a entrevista, queria, como está nesse momento falando de política brasileira pura, Daniel Hittner, de Brasília. Puxa, mas eu não posso passar a palavra para o nosso Lorival, aqui responsável pela vinda do embaixador? Não, vai em frente, Daniel. Então vou tomar aqui à sua frente, Lorival. Embaixador, um prazer revê-lo. Eu escuto muito aqui, e eu não sei se é uma tentativa de, como nós dizemos, de dourar a pílula do Itamaraty no Palácio do Planalto, uma avaliação de que talvez o pragmatismo nas relações entre Palácio do Planalto e Casa Branca, entre Itamaraty e Departamento de Estado, talvez consigam levar a algum tipo de parceria ou a um mínimo de diálogo construtivo entre Lula e Trump. Assim como foi lá no passado entre Lula e George W. Bush. O senhor acha que esse pragmatismo é possível ou é esperar demais de figuras políticas tão antagônicas? Daniel, eu estou completamente de acordo com o que você falou, que o pragmatismo realmente vai guiar a relação entre Estados Unidos e o mundo. Eu acho que o secretário Rubio, secretário de Estado, também foi bastante claro nisso, que nossa política exterior vai ser considerado o que vai ajudar os Estados Unidos a ser mais seguro, mais forte e mais próspero. Então, esse vai exigir um pragmatismo que olhe quais são os nossos interesses nacionais que possam ser servidos. E nisso, estou de acordo que existe muito campo em que soluções pragmáticas que são do interesse dos dois lados é possível. Você lembrou muito bem a relação do presidente Bush com o presidente Lula. Às vezes eles foram chamados em inglês the odd couple. Não sei se lembra disso. Casal estranho. Mas, então, vamos ver se eles vão lograr isso. Mas tem muitos itens que têm que ser discutidos. E eu espero que vai ter um diálogo bastante amplo, mas também bastante pragmático. Lorival. Todd, você tem uma interlocução muito grande aqui no Brasil, você é conselheiro de várias empresas aqui e nos Estados Unidos, empresas que lidam com o Brasil e empresas brasileiras que lidam com os Estados Unidos. Então, você está numa posição muito privilegiada, além de ter sido embaixador, ter servido aqui acho que 2 vezes, né, no Brasil, para dizer o seguinte: quais são essas áreas em que o governo Lula teria condições de ter uma boa inserção com o governo Trump? Eu acho que com esses 3 meses que o governo do Brasil tinha para pensar sobre sua política perante o presidente Trump, espero que tenha identificado alguns itens onde pode ser bastante útil, pragmático, como o Daniel falou, de ser realmente parceiro em tratando os temas que são difíceis no mundo. Vou dar um exemplo. A área de minerais críticos. O Brasil tem muitos, Estados Unidos precisa, e sabemos como a China está trabalhando para realmente dominar e controlar esse mercado tão importante. Então, encontrando lugares onde o Brasil pode ser útil, pode ser um aliado, pode ser uma solução de um problema que os Estados Unidos têm e vice-versa. Isso é a melhor parceria, quando os dois estão ajudando o outro a solucionar problemas. O difícil é quando tem coisas que aparecem, como apoiando a Venezuela ou apoiando o Irã, ou esses temas problemáticos que é difícil para a nossa política externa entender. Eu espero que vamos ver um novo capítulo de diálogo e de pragmatismo e que olhamos como é que isso pode ser um relacionamento mais recíproco. Como é que podemos trabalhar juntos, mesmo se não estamos de acordo em tudo. Eu sempre falava, quando eu era diplomata, que não tem que estar de acordo em tudo para solucionar.
Eu estou celebrando 40 anos de matrimônio com minha esposa e não estamos de acordo em tudo. Então, eu acho que vai precisar de uma diplomacia ágil, criatividade, mas também olhando o momento em que estamos passando. Eu fico admirado pela sua vida conjugal, feliz. Eu imagino que você não impor tarifas a ela, né? Agora, voltando a um ponto do pragmatismo que você levantou, Todd, você participou de um caso aqui no Brasil que foi a pressão fortíssima do governo pelo qual então você falava, no caso da Huawei, instalando o 5G no Brasil. Sim. Aquilo que era visto como pragmático pelo governo americano era visto como pressão indevida pelo lado brasileiro. Acabou que o Brasil não respeitou muito o que o governo Trump queria e as coisas acabaram sendo mais ou menos contornadas. Agora a situação mudou. Agora nós temos o governo americano fazendo uma enorme pressão tecnológica contra a China, que é um dos grandes parceiros apresentados do Brasil, que preside o BRICS, que o Trump critica. Como é que o Trump reage agora ao que é uma evidente simpatia do Brasil pela China? Eu acho que é um relacionamento bastante complicado que nós temos com a China, mas também olhamos que tem um balanço que não está lá. Não tem reciprocidade, tem ameaças tecnológicas que são bastante documentadas. Os ataques cibernéticos contra o governo dos Estados Unidos é conhecido por muitos, como eles roubam informação da rede. O Huawei está bem nisso. Eu participo num Instituto de Tecnologia de Diplomacia de Tecnologia de Purdue University, que foi estabelecido pelo Keith Krach, que fez toda essa iniciativa. Continue muito vigente, que tem ameaças tecnológicas que estão saindo da China. E nós queremos advertir aos nossos aliados dessa situação. Então, por isso foi um esforço bastante forte durante o meu tempo acá. Eu não sei se continue nesses anos tanto ou não, que tecnologia precisa avançar liberdade e não repressão. Esse é a frase, o princípio base do nosso Instituto de Purdue, é que tecnologia tem que avançar a liberdade. E China está usando para outros fins. Isso continua sendo preocupante. Você acha que o Brasil promove a liberdade ao regular a Big Techs? Desculpe, não entendi. Você acha que o Brasil, nesse contexto que você citou, da evolução tecnológica, ajuda ou atrapalha a liberdade quando considera regular a Big Techs? Eu não sei exatamente o que está fazendo aqui em sua totalidade, mas regulamento tem que ter. Mas mais liberdade de expressão é bom para o mercado de ideias e não tem que temer sobre isso. Daniel. Todd, eu ouvi um economista brasileiro, Mário Mesquita, que esteve agora no Fórum de Davos há poucos dias. Ele dizia o seguinte: a impressão hoje que se tem ali, entre altos executivos do mundo todo, é de que vender o Brasil não é necessariamente difícil. Mas as empresas que não estão pensando no Brasil também não tem problema nenhum, porque elas não são cobradas internamente pelos seus acionistas a ter uma estratégia sobre o Brasil. Ou seja, o Brasil pouco importa no final das contas. Eu te pergunto, vendo ali uma visão de Washington, de pessoas, congressistas, servidores, empresários, até executivos que não têm uma relação profunda e não têm um conhecimento profundo sobre o Brasil, eles veem um presidente da República ali que talvez eles vejam falar um pouco a favor da Rússia, um pouco a favor de Gaza e contra Israel, defendendo o regime Maduro de vez em quando. Como que o Brasil, no final das contas, é recebido em Washington pelas pessoas que não têm um entendimento muito alto de Brasil? É um sentimento de desconfiança? Não, esse sempre foi o interesse meu, quando eu era embaixador, trabalhando junto com pessoas que não conheciam o Brasil muito bem. E que eu sempre falava no Brasil naquela era, é que tem que saber quais são os manchetes que estão saindo do seu país para o mundo. E tem que pensar nos manchetes do passado ano.
e pensar como isso vai ser recebido por aqueles que não conhecem o Brasil muito bem. E essa é uma reflexão que você tem que ter. E eu tinha que fazer o contrário também. Tem pessoas que não sabiam muito do meu país. Eu acho importantíssimo tentar esclarecer quais são as posições do governo, por quê, mas também pensar bem em como vai ser percebido internacionalmente. Olhamos a situação em Venezuela, o grande desastre lá, o desastre humanitário, o desastre do governo e o desastre que tem ainda governos que estão apoiando essa ditadura e o roubo da eleição. Isso é preocupante para muitos. Então, pense bem nos manchetes e tenta apresentar como é que o Brasil pode ajudar, com minerais críticos, com ajudando sobre a pressão internacional de imigração. Como é que o Brasil pode ser parte da solução? Seria ideias interessantes para lançar nesse momento, em vez de colocar temas que são de bastante preocupação. Eu tenho tantas perguntas para te fazer, mas você... Fique à vontade, Lorival, por favor. Você achar são muitos temas, né, e pouco tempo. Com relação à questão climática, né, o Donald Trump tem uma posição muito diferente, né, da Europa, do Brasil, saiu do Acordo de Paris, fala em retomar a exploração de petróleo e gás, e você conhece bem essa área, atua nessa área aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Como é que você acha que os Estados Unidos vão se portar em relação a essas metas climáticas? Você acha que são aqueles 24 estados da Aliança Climática que vão manter esse compromisso e vai virar uma diplomacia ambiental subnacional? Ou se pode dialogar com o governo Trump a respeito disso? Eu acho que o tema do meio ambiente, muito debatido nos Estados Unidos, vamos ver uma outra cara, uma outra apresentação, que é mais concentrado no setor privado e o desejo do consumidor, em vez, talvez, das exigências do governo. Eu estou só chutando que essa será a atitude simplesmente porque o governo nosso agora está comprometido com a fala deles para a desregulamentação. Então, se você quer um híbrido ou um carro elétrico, tá bom. Mas não necessariamente que o governo deve pagar por esse privilégio. Esse é o que eu estou ouvindo na minha comunidade. Não sei qual vai ser a posição do presidente Trump e sua administração, mas eu penso que vai ser mais colocando esse dever ou interesse mais com o setor privado, que continue bastante interessado em o meio ambiente. Mas talvez o governo com outra maneira de trabalhar com o meio ambiente. A maneira de trabalhar com o meio ambiente até aqui, pelo que a gente viu oficialmente do que foi anunciado, é desfazer o que até Biden se fazia, que era a participação em organismos multilaterais como as Nações Unidas, pela qual Trump manifestou um grande desprezo, sobretudo em relação às organizações das Nações Unidas voltadas para o combate às mudanças climáticas, nas quais ele não acredita muito. Agora, em relação ao Brasil, o Brasil tem um interesse enorme nisso, porque vai sediar a COP30. É um país que, desde a Rio 92, teve uma participação muito importante nesses organismos. Como é que o Trump vai enxergar essa postura brasileira? Você o conhece bem, você trabalhou com ele. O Trump de 2017, 2018 e o Trump de 2000 e agora 25 parecem dois personagens diferentes no seguinte: o atual é muito agressivo e tem manifestado sempre o interesse em bater na mesa e conseguir o que ele quer através de ameaças. Que ameaças o Brasil vai sofrer? Eu não sei nada de ameaças, mas o que eu só posso responder é que durante meu tempo aqui como embaixador, o problema com o Acordo de Paris não foi muitas coisas boas aí dentro, mas que alguns países receberam um pass,
como China e Índia, que são dois dos maiores poluidores. Então, isso é um tipo de imposto em cima dos países desenvolvidos e esse não foi considerado justo. Então, naquele tempo, a posição era tem que ser para todos, não pode ser só para alguns, porque são nossos competidores. Então, eu não sei exatamente o que vai fazer daqui para frente, mas eu acho que Estados Unidos em geral, o povo, empresas, apoiam a agenda ambiental, mas talvez não exatamente na maneira que o presidente Biden estava implementando. Essa é minha análise pessoal. Você reiterou várias vezes nas suas respostas como é que as posturas brasileiras em vários assuntos são vistas lá. Sim. No caso, por exemplo, da Venezuela, você já foi bastante explícito. O Brasil é visto como alguém que apoia a ditadura venezuelana. Nós aqui criticamos isso abertamente muitas vezes. Como é que Trump vê Brasil e China? Eu acho que ele já saiu com um tweet uma vez sobre as colocações do BRICS para substituir o dólar como moeda de referência. Essa mensagem foi bastante clara, esse não tem dúvida, né? E isso mostrou a preocupação dele com esses tipos de declarações. E eu noto que o yuan e o real foi desvalorizado em 2024 muito. Então, eu acho o dólar continue sendo a referência e moeda forte. Então, eu só digo que tem que olhar esse relacionamento bastante claro, bastante com olhos abertos e também para ver realmente a atitude dos dois países, como vão tratar a sua relação em relação aos Estados Unidos. Daniel? Eu queria voltar ao tema da Venezuela para saber qual é a expectativa do Todd Chapman sobre a abordagem do governo Trump e do novo Departamento de Estado com a Venezuela. Mais sanções ou também tem uma preocupação ali com imigração, com petróleo, fornecimento de petróleo, que, assim, não queremos mais uma confusão no mundo ali na América do Sul. Enfim, teremos uma abordagem mais dura ou a Venezuela acabará sendo um pouco esquecida por essa nova administração? Em primeiro lugar, Daniel, eu acho que é importante anotar que pela primeira vez em nossa temos um secretário de Estado latino, que fala espanhol perfeitamente, e o número 2 do Departamento de Estado também é Latin Americanist. Ele foi nosso embaixador em México. Então, eu estou super feliz que temos duas pessoas em frente da nossa política externa que conhecem muito bem a América Latina. Agora, eu acho que mesmo hoje houve anúncios sobre venezuelanos nos Estados Unidos, que realmente a imigração ilegal dos venezuelanos ao nosso país está causando muitos problemas. Mesmo a invasão do prédio de apartamentos foi em Denver, a cidade de Aurora, e foi ao lado muito próximo da minha casa. Então, está tendo um impacto negativo nos Estados Unidos, todos esse bagunça que alguns dos venezuelanos estão criando nos Estados Unidos. Por isso, uma grande preocupação com essa imigração ilegal. Agora, qual vai ser a posição exata sobre todos esses outros temas? Eu não sei, mas eu duvido que vai ser mais suave. Duvido que será mais suave, porque realmente nossa preocupação é com a tragédia humanitária que está passando, não só refletindo mal para a América Latina e seu compromisso com democracia, como apoiar essa eleição que foi evidentemente roubada. Ninguém está questionando isso. E está dizendo, tudo bem, vamos mandar representantes nossos para essa inauguração. É difícil para mim entender isso. E não consigo. Não consigo. Eu ainda tenho 2 minutinhos que dar ao Lorival a função de encerrar a entrevista. Você serviu em Taiwan. Provavelmente a China vai tentar anexar à força Taiwan durante o governo Trump. Como que o Trump vai reagir?
eu acho um pouco provável que isso vai ser deixado sem uma reação bastante forte. Olha, temos China comunista e a Taiwan um governo democrático. Foi meu primeiro posto diplomático. Eles amam Estados Unidos, eles amam o Oeste, eles estão completamente integrados economicamente. Esse é um povo que merece a liberdade. E não podemos deixar isso acontecer. Eu até meu dia final, vou defender a soberania do Taiwan.